meu Senhor, está, Senhor, querida, da tua filha, que tu possa estar entrando na causa dela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando vitória, meu Senhor da glória, continue fortalecendo a tua filha, continue mantendo ela de pé, Deus querido, Deus amado, guarde sua casa, Senhor, toda a sua família, do menor ao maior, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, todos os seus corações nessa noite, Pai, que possamos estar ligados, Pai, naquilo que o Senhor vai completar, Senhor, está entregando para a tua igreja, através da vida da tua serva, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue guardando, Pai, dando livramento à tua filha, Senhor, e abençoe ela, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos apresentar um instantinho? Eu preciso fazer duas coisas bem rapidinho. Primeiro, o pastor ele estava falando a respeito de dinheiro, de finanças, e eu quero dar um testemunho aqui breve. Deus abriu uma porta de emprego para mim, irmão. Glória a Deus. Né? E eu estava trabalhando, até esse mês, eu estava trabalhando assim direto. Só que tem um porém, às vezes a gente acaba se embaraçando com as coisas desse mundo, né? E eu estava trabalhando direto, fazendo produção direto, estava ganhando dinheiro, aquela coisa toda. Mas aí o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, irmãos. Por quê? Porque eu estava deixando de vir os cultos na igreja por causa do trabalho, sabe? Eu não estava mais indo à consagração, não estava mais indo no monte. Todas as coisas que eu gosto de fazer para Deus, eu não estava fazendo mais. E aí o Espírito Santo de Deus, a missionária Mônica, começou a me incomodar, sabe, pastor? E aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu não quero continuar assim, né? Porque o dinheiro é muito bom, né, irmãos? Assim, a gente, quanto mais a gente tem, mais a gente se divide, essa é a verdade, né? Aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu não quero. Senhor, se for assim para me tirar da tua presença, Senhor, me tira desse emprego. Nem que eu fique desempregada, mas eu vou te buscar, mas eu não quero. E aí eu comecei a orar a Deus, e aí eu comecei com a minha patroa, eu estava de acompanhante, eu cuido de uma senhora de 79 anos. E aí eu fui conversar com a filha dela e tudo, aí eu falei que para mim não dava mais para ficar, né? Porque eu não estava mais indo para a igreja, estava me afastando das coisas do Senhor e isso eu não queria para a minha vida. Então, ou ela arrumava uma pessoa para colocar, para dividir o grandão comigo, ou então eu ia sair lá da casa dela. Mas aí, meu Deus, é tão bom, né? E aí ela falou, não, eu vou arrumar uma pessoa para colocar para dividir o grandão com você. Aí a menina começou a treinar, fez isso, aí esse mês eu já comecei a me esquentar. Glória a Deus. Aleluia. Trabalho dia sim, dia não. Glória a Né? Deus. E aí hoje, estou aqui hoje, domingo eu não vou estar porque eu não estou trabalhando. Mas aí sexta-feira eu vou poder estar aqui à tarde. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo tem que ser em conformidade com as coisas que Deus quer. Né? A Bíblia diz o quê? Que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos viver uma vida em Cristo. Né? E as demais coisas o Senhor ele vai acrescentar nas nossas vidas. Né? A gente não precisa se preocupar, porque o Senhor é um Deus provedor. Né? Então ele vai prover na nossa vida. Então que nós possamos, né, ficar atentos. Né? Trabalhar é muito bom, ganhar dinheiro é muito bom, mas se te tirar das coisas de Deus, tem alguma coisa errada. Amém? E eu pedi ao pastor Ricardo para colocar um louvor, e é um louvor que sempre está me incomodando, que o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, coloca esse louvor, irmãos, eu não sei cantar. Aí eu pedi ao pastor Ricardo para ele botar esse louvor alto, e assim, eu gostaria que a igreja ficasse atenta a isso, porque quando Deus ele incorpora, é porque é para alguém, não sei nem quem, mas é para alguém, né? Mas assim, para dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas, amém? Amém. Não importa o tamanho do teu problema e da tua dor, vai passar, é só confiar no Senhor. Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Não desanime. Deus está aqui, irmãos. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no campo escondido. Você não conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido.
Aleluia. Irmãos, Deus está aqui nessa noite. Amém. Né? Hoje é noite de milagre, hoje é noite de resposta. Hoje é noite do sinal de Deus na minha vida e na tua vida. Amém, irmãos? Aleluia, né? Como a pastora estava louvando, né? Ele diz assim, ó, temer por quê? Se nós estamos guardados por um Deus que nunca perdeu batalha. Irmãos, o nosso Deus, ele nunca perde batalha. Né? Às vezes, aos nossos olhos, né, naturais, até parece que vai dar tudo errado, né? Até parece que não vai acontecer. Mas o nosso Deus, ele não perde batalha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem, né, as suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 18. Eu quero ler a partir do 41, versículo 41. Aleluia. 1 Reis 18, a partir do versículo 41. Glória a Jesus. Aleluia. Todos acharam? 1 Reis 18, 41. Versículo 41 em diante. Aleluia. Vou até para ganhar tempo, tá, irmãos? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruídos de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para o outro lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse o profeta: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Amém? Só daí. Vou sentar em nome de Jesus. Deixamos na campanha, né? O sinal de Deus, né? E aleluia. A Bíblia diz que o rei Acabe, ele reinou 22 anos em Samaria. Só que a Bíblia nos relata que ele começou a fazer coisas que desagradavam os olhos do Senhor. Ou seja, ele começou bem e no meio da caminhada começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Acabe, o rei Acabe, ele errou mais do que todos os reis que o antecederam. De tão grave assim era a idolatria de Acabe. E o rei Acabe e Jezabel, eles, assim, se fosse dizer nos dias de hoje, eles odiavam Elias, sabe? E ele dizia que Elias era aquele que queria bagunçar a cidade de Israel, né? O perturbador, isso aí, pastor. Ele dizia que Elias era o perturbador de Israel. E junto com Jezabel, eles pegavam, porque eles achavam que Elias, ele era culpado por tudo que estava acontecendo na cidade. Só que a cidade estava em decadência por causa da idolatria, por causa do pecado do povo, por causa do pecado de Acabe. E então eles pegavam e mandavam, né, matar todos os profetas, né? E Elias e alguns homens de Deus conseguiram escapar por milagre, né, da morte. E aí Deus fala para Elias assim: olha, vai até Acabe e fala para Acabe que vai chover. E Elias foi e deu o recado para Acabe. Só que o interessante é que quando Elias dá esse recado para Acabe, Elias, ele não vai para casa, Elias, ele não vai descansar, pastor Eli, né? Mas a Bíblia diz que ele sobe do monte e começa a buscar Deus, né? E aí eu vejo que 3 coisas me chamam a atenção, né, a respeito de Elias nesse texto. Que Elias, ele perseverou, Elias, ele confiou e teve fé naquilo que Deus ia fazer, né? Tanto é que ele falava para o moço: olha, vai lá e vê se tem sinal, né? E a Bíblia diz que por 7 vezes o servo foi lá, até na 6ª vez, e não encontrou sinal nenhum. Mas Elias, ele não desistiu. Ele perseverou. Por quê? Porque Deus havia dado uma palavra que iria acontecer.
E muitas das vezes acontece comigo e contigo. Deus fala assim, ó, eis que vou te dar vitória, né? E aí a gente começa a buscar, né? Quando Deus fala, né? Dá aquele ânimo, né? Opa, a gente, né? Mas aí o tempo vai passando, né? Tem uma passagem na Bíblia, pastor Elias, que fala a respeito da esperança demorada, enfraquece o coração, né? Então aí o tempo vai passando, as coisas não acontecem, às vezes a gente, né, desanima, esmorece. Mas Elias não. Todas as vezes que o moço ia e voltava, ele continuava a orar, ele continuava a perseverar e ele acreditava que o milagre ia acontecer, porque o Senhor havia falado isso para ele. Então, há uma perseverança quando Elias ora, né? Então, nessa noite, o Senhor, ele fala assim, persevera. Não para no meio do caminho, porque muitas das vezes, algumas pessoas param no meio do caminho, desistem, porque não vê nada acontecer. Elias, ele não estava vendo nada acontecer, mas ele acreditava que ia acontecer. Ele tinha fé que ia acontecer, ou seja, ele estava crendo naquilo que ele não estava vendo. Elias não estava vendo nada, né? A Bíblia diz que quando Deus mandou ele ir até Acabe e falar que ia chover, o céu estava azul. Não tinha, assim, nem uma pequena nuvem, não tinha nada. Mas ele falou assim, ó, há ruído de chuva. Aí eu fico assim, gente, é muita fé, né, pastor Eli? Eu fico assim, gente, é muita fé. O homem verdadeiramente, ele creu. Deus falou e ele, opa, Deus falou, vai acontecer. Né? Mesmo que depois de 6 vezes, né? Mas ele falou assim, não, vai acontecer. O servo voltava, ó, não tem nada, o céu está azul, Elias, não tem nada lá. E ele, opa, eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando a Deus. Eu vou continuar crendo. Aleluia. O Senhor liberou a palavra de vitória e vai acontecer. E nessa noite, irmãos, tem palavra de vitória para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz que é tão somente crer, irmãos. Ah, pastora, mas eu não estou vendo nada. Mas não é para ver, não. É para crer. Aleluia. Não é para ver. Os nossos olhos têm que ser espiritual. Porque se a gente olhar com os olhos carnais, irmãos, a gente não vai ver nada acontecer. O tempo vai passar, o dia, a noite, anos, e a gente não vai ver nada. Mas se nós crermos pelos olhos da fé, irmãos, você já pode preparar um culto de ação de graça. Aleluia. Porque o milagre, ele vai chegar, né? Até, às vezes, né, pastor, pode ser até coisa de maluco, né? Preparar um culto de ação de graça, mas não está acontecendo nada, irmãos, né? A gente tem que fazer assim, é crer. E às vezes crer para os crentes é coisa de doido, né? Então você não está vendo nada, está fazendo culto, né? Mas não aconteceu nada, mas eu creio. Deus falou que vai acontecer e vai acontecer. Amém. E assim foi com Elias, ele perseverou, ele continuou orando. Deus deu a palavra de vitória, mas ele não parou de orar, né? Às vezes Deus fala assim, ó, eis que te dou vitória, né? Que vai acontecer vitória e a gente para de orar. Aí senta e fica esperando a vitória chegar, mas Deus, ele quer que nós perseveramos. Continuamos orando, buscando, jejuando, subindo o monte, descendo o monte, seja de que forma for, irmão, mas é perseverar e crer. Né? Muitas das vezes o adversário da nossa alma vai querer nos mostrar, né, aquilo que não vai acontecer, ou quer nos frustrar, ou deixar a gente desequilibrado na nossa fé. Mas a nossa fé está em Cristo, né? A nossa fé não está no homem, a nossa fé não está no que nós estamos vendo com os olhos naturais, mas a nossa fé está em Cristo, né? E quando eu olho para Elias, eu vejo verdadeiramente, né, que ele era um homem de fé, né? Ele verdadeiramente acreditava. E é isso que Deus quer de mim e de você, irmãos. Que nós possamos acreditar que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir na nossa vida. Aleluia. Né? De repente pode ser hoje, de repente pode ser amanhã, de repente pode ser daqui a 2 anos, né? Missionário, de repente pode ser daqui a 10 anos. Irmãos, não importa, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. É fé, nós precisamos ter fé. A igreja do Senhor, ela precisa acreditar no sobrenatural, irmãos. Né? A gente tem visto que o povo, ele tem andado, né? Não no mundo espiritual, mas no mundo carnal. Tipo, as coisas não estão acontecendo, estão desistindo, esmurecendo. Muitas das vezes saindo da presença do Senhor, porque a promessa não se cumpriu, irmãos. Mas a promessa não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe o momento certo, a hora Deus, certa, aleluia. que vai nos abençoar. Glória a Deus. Porque se de repente você insiste, Deus vai te abençoar, você vai desperdiçar. E Deus, ele não quer que nós desperdiçamos a nossa bênção. Deus, ele quer que nós
sabedoria de tudo aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos, né? E aí a Bíblia diz que na sexta vez, quando o servo foi lá e voltou, o servo não falou para Elias que, ó, Elias, ó, já está chovendo. Ele falou para Elias assim, ó, eu vejo uma pequena nuvem lá no céu, do tamanho da mão de um homem. Irmãos, foi o suficiente para Elias falar assim, agora vai lá e fala para cá, que vai chover. Ele preparar, pegar, porque vai chover, irmãos, isso é fé. Elias não viu a chuva. Elias, ele só viu uma pequena nuvem. Você imagina uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem no céu. Gente, é uma coisa minúscula. Mas quando o céu falou, ó, tem uma pequena nuvem lá em cima, ó, do tamanho da mão do homem, falou, opa, então vai. Fala o que agora vai acontecer, irmãos. Isso é fé. É fé. E é isso que Deus quer que a igreja do Senhor hoje tenha fé. Então você precisa acreditar que o milagre vai acontecer. Independente de como esteja a tua vida. Mas pastora, você não sabe como está a minha história, irmão, não sei. Mas o Senhor, Ele sabe. E ainda assim eu te digo, não desista. Persevera, porque o milagre, ele vai chegar. Eu creio, Jesus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não é homem que minta. Nem que que não aconteça as coisas. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, creio, Jesus. Aleluia. o milagre ele vai chegar. Amém, Jesus. Nós precisamos acreditar, irmãos, que o milagre vai chegar. E eu quero terminar com um testemunho rápido novamente. Você tem testemunho, né, pastora? Eu quero dar outro testemunho para os irmãos que eu tinha uma causa, irmãos, há mais de 15 anos, irmãos, orando o Senhor. Confesso aos irmãos que teve horas que eu até ia desistir, mas o Senhor, Ele me fortalecia e eu continuava firme. Irmãos, 15 anos se passaram e a promessa vai se cumprir. Aleluia, glória. 15 anos eu esperei, irmãos. Esperei com paciência no Senhor. Pastor, às vezes eu estava no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Aí depois eu ia para aquele, apressa-te, Senhor. Aí quando eu ia para o Senhor, o Senhor falava assim, ó, volta para o 40. Eu falei, Jesus, esperei com paciência no Senhor e voltava para o 40, irmãos. Mas assim, irmãos, 15 anos se passaram. Eu não estou dizendo que vai levar 15 anos para o milagre de precisa acontecer, não, tá? Mas assim, irmãos, 15 anos se passaram. E assim, verdadeiramente, o meu Deus, Ele é fiel. Ele transformou a vida do pai dos meus filhos. Né? A gente estava separado há 15 anos. Fomos casados com 10, fomos separados com 15. O Senhor levou ele para longe, trouxe, lapidou, transformou. Falei, Senhor, só quero se for transformado. Se não for, eu não quero. E o Senhor, Ele conhece o desejo do nosso coração, né, irmãos? E eu costumo dizer que o Senhor, Ele une propósito. Aleluia. Se aquilo que você está pedindo a Deus não for o propósito de Deus, eu não vou unir. Então, ó, esquece. Mas se há um propósito, Deus, Ele une um propósito, né? E eu sempre orando, colocando a mão no Senhor, esperando, irmãos, 15 anos se passaram, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, né? O pai do meu filho, dos meus filhos, está transformado, né? Vou me casar. Aleluia! Falei, Jesus, eu quero casar, nem que seja novamente, mas eu quero casar. Porque assim, eu sou divorciada, tem 15 anos que eu sou divorciada dele, e assim, Deus, quando Ele faz tudo perfeito. Deus, Ele restitui, mas restitui por completo, né? E aí eu falei com ele, falei assim, ó, eu quero casar. Quero casar, aqui não é bagunça, esse negócio de morar, é negócio do mundo. Ah, vou morar junto, irmãos. Assim, nada contra, mas eu, pastora Eliane, eu falei, não, eu quero casar. Aleluia. Independente de ser o pai dos meus filhos, mas eu quero casar, né? Então, irmãos, esse ano não, ano que vem. Aleluia. Aí ano que vem vai ter casamento. Testificar o testemunho de vitória, né? Então, irmãos, assim, não desanima, né? Persevera, espera com paciência no Senhor. E aquilo que tiver que vir virá e não tardará, né? Só que não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor, né? Que nós possamos, né?